Alguma vez na vida você já sentiu que não é criativa, que esse talento não te pertence? Pois é, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes eu mesma já senti que não era criativa e que precisava ter algo muito especial para conseguir fazer com que aflorasse toda essa criatividade aí para o mundo. Quando na verdade, fica tranquila, porque todas nós mulheres somos criativas de natureza. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, meus amores, eu quis trazer esse tema aqui para vocês porque eu sinto que a gente fala muito, né? Principalmente aí dentro do nosso portal do Muna, a gente traz essa conexão com o nosso feminino, com a nossa intuição. E é claro que quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando também sobre a nossa criatividade. E eu sei que pode ser um desafio conectar essa palavra aí dentro do seu dia. Você pode pensar às vezes que você é racional demais, que você não é intuitiva, que você não é criativa, mas será? Será mesmo? Ou isso é só um condicionamento externo? E por isso que eu quero compartilhar aqui algumas estratégias para essa reconexão acontecer também por aí. Elas podem te ajudar assim como me ajudaram por aqui também. Uma das coisas que eu percebo, além, é claro, né, desse treino no vestir, porque é algo que a gente conversa muito por aqui, tem vários vídeos para você trazer mais esse olhar para o seu vestir e treinar a sua criatividade através dele. Eu até fiz uns últimos vídeos falando sobre brechó também, porque essa questão da compra, né? Quando a gente vai comprar, como que a gente estimula essa nossa criatividade também através da compra. Vou deixar aqui para que vocês assistam e se inspirem por aí. Mas trazendo para um outro viés, né? Para além do vestir, que é algo que a gente já conversa muito por aqui, um truque, uma dica que funciona muito é a gente treinar o nosso olhar fora da nossa casa, né? Então vai para a natureza, vai olhar a vida fora. Mesmo que você viva numa grande cidade, onde tem aí muitos prédios, onde não tenha tanta natureza assim, no sentido de árvores, de verde, mas observa. Olha esse contraste das cores, olha a cor desses prédios. Na arquitetura a gente tem muito essa informação sobre essa conexão, né? Essa criatividade, ela está expressa ali. Quando a gente viaja também, é uma ótima opção de estarmos treinando essa nossa criatividade também, porque tudo começa nesse olhar. Às vezes a gente acha que é de dentro para fora, mas percebe que muitas vezes é de fora para dentro também. Então a gente vai para o mundo, a gente olha tudo que tem ao nosso redor. E aí nós vamos integrando isso e nos abastecendo internamente para voltar a expressar essa criatividade para fora. Então quando você viaja, observa, caminhe mais, ande também aí no seu dia a dia. Se você de repente faz todos os trajetos de carro, será que não tem nenhum trajeto que pode ser feito a pé? Ou com uma bicicleta, ou testar de uma forma diferente para que você saia desse lugar onde você precisa estar focando, né, no trânsito, por exemplo, quando está dirigindo. Mas quando você está a pé, você pode criar um caminho novo. Você pode testar também as texturas, né, sentir, colocar a mão numa flor, cheirar. Todos esses sentidos, eles vão nos voltar para esse nosso eu criativo, para esse lugar de intuição, para acelerar também esse processo que muitas vezes nos dá esse nervoso de, né? Ai, mas eu não consigo me expressar. E a expressão vem desse lugar também, de fora para dentro. Então, sair, né? Essa é a primeira sugestão aqui, vai para a vida. Olha para fora, olha pela sua janela. E aí você percebe o que tem nesse mundão aí fora que você pode ir trazendo, estimulando esse seu olhar e trazendo para essa reconexão com a sua criatividade. Outra sugestão também, e aí fica o meu segundo ponto para vocês, é dentro da sua própria casa. Mudar as peças de lugar. Às vezes você tem a sua decoração do mesmo jeito há muito tempo. Será que você não pode trocar essa decoração? E não é sobre comprar mais coisas, mas sobre testar formas diferentes. Você sempre teve tudo do mesmo jeito. E agora? Será que não seria interessante pegar uma peça que de repente ficava na sala e trazer para o seu quarto? Ou simplesmente mudar de um lugar para o outro um móvel que sempre foi posto do mesmo jeito? Por que não testar de uma maneira diferente?
A mesma coisa quando você recebe alguém na sua casa ou quando você coloca uma mesa para você mesma. Por que não trazer mais cores? Modificar a forma como você sempre fez. Então, não necessariamente precisa ser aquele mesmo copo combinando com aquele mesmo prato. Por que não trazer um prato diferente aí, uma cor? Testar um jogo novo, aquilo que muitas vezes está só guardado. Por que não trazer um acessório novo para dentro da sua cozinha? Ou uma cor nova para a sua sala? Sabe, essas pequenas mudanças, às vezes a gente fica tanto tempo do mesmo jeito, com as mesmas coisas, e isso vai fazendo com que a gente fique acostumada naquela zona de conforto. E a criatividade, ela não vai vir nessa zona de conforto, porque a criatividade, ela tá fora desse lugar. A criatividade, ela vai vir de toda essa conexão externa. Então, essa vida que a gente vive, essa alegria de estar viva aqui hoje. E aí você traz isso para dentro da sua casa, para dentro do seu guarda-roupa, para dentro da sua relação. Porque você vai ficar mais criativa, você vai ser mais criativa em todas as áreas da sua vida. Né? Então percebe o que está muito estagnado aí na sua vida, onde você pode ser mais criativa. E outro ponto que a gente pode trazer para estimular mais essa nossa criatividade são pequenas atividades artísticas mesmo. E não necessariamente aí que entra, né? O perfeccionismo, a síndrome da impostora, tudo aquilo que a gente conhece não é sobre isso. Aqui a gente está falando sobre desenvolver algo que não venha com autocobrança, que não é para ficar perfeito, bonito. Na verdade, é para não ter julgamento. E sobre isso eu tenho um episódio no Liberdade de Ser, meu podcast. Se você não conhece ainda, fica no Spotify, Liberdade de Ser, onde eu trago mais reflexões, até mais profundas às vezes do que aqui. E se você gosta do meu conteúdo, pode conectar por lá também. Eu falei num dos episódios aí sobre julgamento. E é muito interessante isso, né? Como muitas vezes a gente fica nesse lugar de julgamento sobre tudo que a gente faz. E quando a gente está falando sobre criatividade, não tem espaço para julgamento, porque a criatividade ela tem que nascer desse lugar limpo, dessa verdade do nosso coração. Ser criativa é ser em essência. Então, como é que tá essa criatividade por aí? Esquece todo esse julgamento, esquece a perfeição, esquece que tem que ficar bonito ou que tem que ser algo. A gente tem que voltar a fazer coisas que nos façam sentir bem pelo simples fato de estarmos fazendo aquilo. Então, esses dias, eu não sou muito de desenhar, né, de pintar, mas eu adoro isso. E quando criança, eu costumava brincar muito, né, de colorir. E não à toa, né, a gente voltou agora a trazer muito esses livros, né, de colorir. Vocês devem ter visto por aí também. E eu fiquei pensando sobre isso. Só que é tão mais fácil, né, quando o livro já vem pronto e a gente só tem que colorir, não é mesmo? A gente não precisa estimular a criatividade de um desenho. A nossa criatividade está apenas nas cores. Mas e se a gente quiser um pouco mais? E esse é um ponto que eu quero deixar aqui para vocês também, como um treino. E se a gente pegar uma folha sem nada, em branco, várias canetinhas, lápis coloridos, aquarela, aquilo que você gostar, e simplesmente nós deixarmos esvaziar essa nossa mente, nós colocarmos as nossas emoções ali, nós testarmos de uma forma completamente diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, ou que nos disseram que é assim que deve ser, e se a gente simplesmente deixar ser criativa. E eu quero propor isso para vocês, é uma atividade gostosa, eu fiz esses dias, peguei uma folha e simplesmente fui desenhando e pintando, e o resultado ele não tem que ficar perfeito, na verdade não é sobre o resultado, mas é sobre esse estímulo que nós estamos fazendo de volta, né, para essa reconexão com a nossa criatividade, com esse nosso eu autêntico. Porque a autenticidade está puramente conectado com criatividade. Não tem como ser uma mulher autêntica no mundo se não tiver uma criatividade por trás. Então, meus amores, hoje eu queria trazer esse vídeo curto, objetivo, só para falar um pouquinho com vocês sobre esse poder da criatividade, aonde está conectada com a intuição. Espero que vocês tenham gostado. Diz aqui para mim onde que você tem sido criativa. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.